que significa ser antifeminista para você? E da onde surgiu essa ideia de começar a defender essa pauta específica? O feminismo... Então, aconteceu o seguinte, quando eu trabalhei com o Dória, eu tinha vários projetos direcionados, a maior parte dos meus projetos eram direcionados a mulheres em situação de vulnerabilidade, que abrangiam o quê? Mulheres que tinham câncer e que não tinham condições para pagar um tratamento, então a gente tinha uma rede de assistência também que eu coordenava para essas mulheres, desde peruca até o tratamento de saúde e tudo mais. Eu tinha projetos eu abri frente em 27 comunidades de cursos de capacitação voltados para mulheres que sofriam violência, que tinham sido estupradas, que tinham sido violentadas de todas as formas, para que elas pudessem ter uma autonomia financeira e pudessem trabalhar, né, ter a sua renda, a sua independência. Instituí também em 3 penitenciárias femininas vários cursos também com essa finalidade, para elas poderem sair e não reincidir ao crime. E o que acontecia? Era uma época que eu via muito barulho de feministas nas redes que não faziam absolutamente nada por mulheres. Enquanto eu estava lá acordando de madrugada, deixando minha filha em casa e indo para a favela, me enfiando em presídio para fazer projetos para beneficiar mulheres. Só que feminista... Aí eu comecei a entender que feminismo era sobre um monte de mulher ficar lá cri-cri-cri na internet, né? Ficava militando de cabelo azul no sofá, né? No Twitter. E na prática elas não faziam absolutamente nada para ajudar mulheres. Inclusive as poucas vezes que eu pedi ajuda, tipo, publicamente, para o projeto, não veio uma feminista me oferecer ajuda. Porque elas só defendem o direito das mulheres que abraçam as pautas que elas querem, que elas estão professando. Por interesse próprio, que é a libertinagem, que é a defesa de uma vida sem consequência das suas escolhas, que é uma vida vitimista, onde todo mundo tem culpa pelos seus problemas, mesmo menos você mesma. Então isso começou a me irritar muito. E aí eu... Até porque eu tava ali, não vou falar me lascando, mas eu tava na linha de frente e eu tava efetivamente... Poxa, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos muito legais, assistindo mulheres de diferentes formas. E eu via lá, eu falava, mas que essa menina tá... O que ela quer, né? Essa que realmente precisa, não tá tendo ajuda, e essa aí que tá falando um monte de besteira. Exatamente. Porque elas acabam virando... O feminismo vira uma rede de apoio pra mulher que, sei lá, às vezes quer prejudicar um homem que ela simplesmente por ela não gostar do cara. Então ela acusa ele de um monte de coisa, né? Falsas acusações. E aí vem essa rede toda que ainda corrobora as narrativas dela, que às vezes são falsas. Ou às vezes é uma mulher que quer sair por aí pegando geral e depois não quer se sentir mal por isso. Então o que elas fazem? Uma rede de apoio onde elas falam, não, tá tudo bem você pegar geral, olha que eu também peguei geral. Então assim, vira aqui meio... É uma associação de pautas imorais para que você se sinta menos mal com as suas concupiscências, sabe? Assim, é uma coisa bem zoada. Mas então, é legal essa pauta. O antifeminismo para você não é... Você não é contra as mulheres. De forma alguma. Você é contra as mulheres. Exato, essa ideia de que o feminismo serve para defender mulheres é algo totalmente descolado da realidade. O feminismo é uma corrente ideológica de esquerda, não existe feminismo de direita, por mais que fale. Eu sei que mas eu sou feminista e sou de direita. Não, você não é. O feminismo é de esquerda. Ele nasceu com revolucionárias comunistas, Alexandra Kollontai, Lenin, né? Lenin, digo na época de Lenin. A Revolução Bolchevique nasceu também com as sufragistas de Nova York, que eram todas do Partido Revolucionário Socialista. Então, não existe isso, não existe feminismo de direita. Existem, sim, existe a defesa do direito das mulheres, a defesa de que mulheres não sejam violentadas, não sejam estupradas, mas eu acho que qualquer pessoa que tenha 2 neurônios defende essas coisas, né? Você não precisa abraçar um grupo ideológico para dizer que você é contra o estupro, que você é contra a violência contra a mulher, né? Então, isso... Eu passei a me intitular uma antifeminista quando eu entendi que o feminismo não tinha nada a ver com abraçar as causas da mulher, mas sim abraçar a causa daquelas mulheres que compactuam dos valores delas. Eu cheguei a ver um seriado, né, um episódio lá do Brasil Paralelo, que inclusive você participou, que eu não sabia como funcionava, o que era o antifeminismo. Então, vai um pouco de acordo com o que você está falando. Sim, e nesse documentário, inclusive, eu falo... É até a chamada dele. Eu falo, ninguém aqui... É todo mundo contra a mulher que é violentada. Ninguém é a favor que a mulher seja violentada. Todo mundo é contra, todo mundo quer lutar contra a violência da mulher.
Mas a gente é a favor da verdade, né? A gente quer fazer isso pelos meios corretos, e não por essa série de ideologias e narrativas mentirosas, muitas vezes. Porque muitas vezes, hoje em dia, né, a mulher fala um ai e se torna verdade, independente de ser verdade Exatamente. E a gente tem que entender que existe homem mau caráter e existe mulher mau caráter também. ou não. Dos dois lados. Existe muito desgraçado que realmente que é abusador, que, enfim, que bate mulher, que psicologicamente também faz o inferno na vida da mulher. Mas existem mulheres mau caráter também. Então a premissa de que todo homem é um abusador em potencial, tá? Isso é mais uma narrativa para separar as pessoas, né? Sim, colocar homens contra a mulheres. bandeira que, né, o feminismo usa, Que é a bandeira do todo feminismo. homem é Exatamente. mau caráter, todo homem abusa. Exatamente. E o teu caso é a defesa da honestidade, da clareza. É, Independente perfeito. se é homem ou mulher, Perfeito. se o cara abusou, se a mulher abusou, bateu, brigou, mentiu. Exatamente. Que a justiça é seja verdade. feita de acordo com os fatos e não com narrativas. Sim. Exato. E isso define mais o antifeminismo do seu lado do que Sim, propriamente sim. o feminismo. Sim. Eu sou contra a militância feminista mesmo, assim, como um todo. E o que seria a militância feminina, assim, no sentido de das atuações das mulheres hoje em dia, no fato assim, o que você pode dizer que é feminismo? O feminismo, por exemplo, é a normalização da imoralidade. Porque assim, vamos lá. Inicialmente, elas tinham algumas questões cíveis que elas ainda clamavam. O direito ao voto, inicialmente. Todo mundo sabe que foi Getúlio que concedeu o direito ao voto feminino, mas inicialmente houve essa militância por parte das feministas da época, né, no começo do século passado, no Brasil, em outros lugares do planeta também, mas que pediam direito ao voto e tal. Mas o ponto é que essa era uma pauta de esquerda na época, porque o divórcio não era algo comum, porque o mundo era mais cristão. O mundo não era essa várzea que é hoje. Você sequer tinha a lei do divórcio. A lei do divórcio veio em 77 só. Então as pessoas não se divorciavam. Então o que acontecia? Os homens votavam porque era uma questão meio papéis complementares, aquela coisa cristã, né? Família, o homem representava os valores daquele núcleo familiar, né? Da sua mulher, dos seus filhos. Então, não era só que os homens votavam, não era qualquer homem. Existia uma série de... O homem precisava ter, no mínimo, 25 anos. Tinha por exemplo, padres não podiam votar, mendigos não podiam votar, você não podia ser analfabeto. Então, existia uma série de pré-requisitos para que se votasse. Então, o fato delas irem às ruas protestarem já significa que existia uma segunda intenção por trás disso, que é, eu quero ser livre para poder me casar e separar, e para que o que vai corroborar para que a gente tenha que era de fato o feminismo. Exatamente. Então, justamente, porque a questão do divórcio só veio mais de 50 anos depois daquilo. Então, não era algo... Pensa, as pessoas não se separavam. As pessoas começaram a separar agora, né? Tipo, minha mãe, assim, foi a primeira leva das pessoas que se separou. Isso não existia até um tempo atrás. Então, tinha a legislação comportava, né, algo que ideologicamente tinha a ver com a estrutura das famílias na época. Mas então o que acontece? Hoje em dia, falando, né, da esfera civil, as mulheres já têm todos os direitos que os homens têm. Não tem nada que elas não possam fazer hoje, certo? Civilmente falando. Então, elas vão dobrando a meta. Então, o que hoje elas querem? Que aí é um troço que é muito surreal. Elas dobram a meta. Elas querem o direito, veja se faz sentido, elas querem o direito de poder sair com 70 caras na noite, poder dormir com 50 caras, e elas querem, sei lá, criminalizar alguém que aponte elas como uma mulher profana. Ou elas querem o direito de não se sentir mal, como se isso dependesse de uma lei, sabe? Como se isso... Então, elas acabam suscitando a normalização de uma vida libertina, para que elas, que são a minoria, né, que escolheu viver de forma profana, não se sinta mal. Sim. Olha que é um ato muito egoísta e um ato de desmoralização de toda uma sociedade, né? Sim. Você vai degradando uma sociedade inteira quando você quer normalizar esse tipo de comportamento, né? Você quer normalizar a luxúria e o pecado. Então, hoje, essa é uma das pautas delas. Uma das.